Capítulo 5, parte 5. O desenvolvimento da persona. Este conflito no ego entre individuação/separação e conformidade social gera muita ansiedade básica do ego. Como pode alguém ser livre, único e individual, tendo que ser também ao mesmo tempo aceito e querido pelos outros, acomodando-se aos desejos e necessidade deles? Existe claramente uma fonte de conflito fundamental entre o ego e o desenvolvimento da personalidade. No início da idade adulta, a pessoa espera que tenha ocorrido suficiente desenvolvimento no ego e na persona, para que as necessidades duais do ego, de independência e relacionamento, sejam satisfeitas, ao mesmo tempo que a persona procedeu a uma adaptação suficiente para permitir ao ego viver no mundo real. Gênios famosos como Beethoven, Wagner e Picasso parecem ter sido exceções a essa regra, uma medida em que seus dotes lhe permitiram ser eles próprios como indivíduos num grau extraordinário. Seus excessos foram-lhe perdoados por causa do que eles ofereceram ao mundo em compensação. O ego não escolhe deliberadamente identificar-se com uma determinada persona. As pessoas encontram-se em ambientes onde têm de sobreviver e a maioria esforça-se ao máximo por seguir adiante. A ordem de nascimento é um fator importante, assim como o sexo. Uma menina ou um rapazinho de pouca idade observam o que outras crianças estão fazendo e imitam-as. As meninas ensaiam as atitudes e gestos de suas mães, enquanto provam as roupas delas. Por vezes, os rapazinhos também provam vestidos das mães, e seus pais ficam preocupados com isso. As roupas representam a persona. O mais frequente é os rapazinhos imitarem o pai ou o irmão mais velho, usando bonés ou chapéus quando eles os usam, e caminhando com ares emproados se virem que é assim que os outros estão fazendo. O sexo é certamente um dos modos como separados e distinguidos desde cedo, e essas características são absorvidas pela persona. Um jovem dá-se conta de que é tratado de uma certa maneira se o seu comportamento for o certo e responder de uma forma apropriada ao seu sexo. Isso pode ocorrer muito naturalmente ou não numa criança. Por vezes, a persona ajusta-se, outras vezes não. Forma-se finalmente uma atitude que é, pelo menos, adequada, se não incentivadora, em termos de atrativos relacionados com o sexo. As questões mais profundas relacionadas com o sexo e a identificação sexual serão tratadas no próximo capítulo. O desenvolvimento da persona tem duas armadilhas potenciais. Uma é a superidentificação com a persona. O indivíduo preocupa-se excessivamente em agradar e adaptar-se ao mundo social e passa a acreditar que essa imagem construída é tudo o que conta para a formação da personalidade. O outro problema reside em não prestar atenção suficiente ao mundo dos objetos externos e em ficar envolvido, de um modo exageradamente exclusivo, com o mundo interior, uma condição que Jung descreverá como possessão de ânima ou ânimos. Uma tal pessoa submete-se a impulsos, anseios, desejos e fantasias e está tão dominada por esse mundo e identifica-se a tal ponto com ele que pouca atenção é prestada a outras pessoas. Por conseguinte, semelhante pessoa tende a ser indelicada, cega e sem qualquer afinidade com outras, e só renuncia a essas características quando forçada a fazê-las pelos mais duros e cruéis golpes do destino. O desenvolvimento da persona é tipicamente importante problema na adolescência e início da idade adulta, quando há, por um lado, tanta atividade no mundo interior, tantos impulsos, fantasias, sonhos, desejos, ideologias e idealismos, e, por outro, tanta pressão dos seus iguais no sentido de conformidade. A afinidade com o mundo social mais vasto pode parecer muito primitiva e coletiva, desequilibrada por uma espécie de mentalidade de horda, uma identificação com o grupo de iguais e seus valores coletivos. Tal identificação com o grupo de iguais ajuda o adolescente a emancipar-se dos pais, um passo necessário para se alcançar a maturidade.
Ao mesmo tempo, o adolescente mostra-se cegamente desatento, quase inconsciente em relação ao mundo objetivo e vive numa fantasia de invencibilidade. Os adultos tendem a aplicar termos como inflação e ufanismo para descrever essa combinação de hipertrofia do mundo interior e inadaptação à realidade exterior. Por outro lado, alguns adolescentes prestam atenção exagerada aos valores e expectativas dos adultos, vestindo camisas sociais, engravatados, carteira de executivo na mão e, aos 15 anos, falando sobre o que farão quando se tornarem advogados de uma grande corporation. Eles estão de tal forma adaptados às expectativas da família e da pessoal. Eles estão no caminho para tornar-se meros estereótipos de formas culturais, vítimas de prematura adaptação da persona. Tanto os introvertidos quanto os extrovertidos desenvolvem uma persona, pois ambos os tipos de atitude devem relacionar-se com o mundo de objetos. Para os extrovertidos, entretanto, o desenvolvimento da persona é um processo mais simples do que para os introvertidos. A libido extrovertida vai para o objeto e fica aí, e os extrovertidos registram e relacionam-se com os objetos sem muito espalhafato ou compilação. Para os introvertidos, a atenção e a energia psíquica vão até os objetos, mas depois retornam ao sujeito e criam uma relação mais complicada com os objetos. Um objeto é não só algo fora da psique, mas, para o introvertido, está também profundamente dentro da psique. O apego é mais difícil. Para os extrovertidos, fica muito mais fácil, portanto, encontrar uma personalidade apropriada. Estão mais à vontade com o mundo dos objetos, porque ele não os ameaça tão intimamente. A persona do introvertido é mais ambígua, desconfiada ou vacilante, e varia de um contexto para o outro. Para todos, porém, a persona deve relacionar-se com objetos e proteger o sujeito. Essa é a sua função atual. Embora os introvertidos possam ser muito abertos e expansivos com meia dúzia de pessoas, num grupo numerosos, eles retraem-se e desaparecem. E a persona sente-se inadequada, sobretudo, com estranhos e em situações em que o introvertido não ocupa um papel definido. Os cocktail parties são uma tortura, mas representar um papel num palco pode ser pura alegria e prazer. Muitos atores e atrizes famosos são profundamente introvertidos. Na vida privada podem ser tímidos, mas deem-lhe um papel público em que se sintam protegidos e seguros e podem facilmente passar por ser os mais extrovertidos tipos imagináveis. A persona, quando usada criativamente dentro do contexto de um forte desenvolvimento psicológico, funciona tanto para expressar quanto para esconder aspectos da personalidade. Uma persona adequada possui amplitude suficiente não só para expressar os aspectos socialmente apropriados da personalidade, mas também para ser autêntica e plausível. O indivíduo pode, sem muito dano, identificar-se com uma persona na medida em que ela é uma verdadeira expressão da personalidade. É claro, isso pode mudar com a idade, e novas personas surgem quando os indivíduos ingressam em novas fases da vida. Os extrovertidos sociais podem tornar-se mais introvertidos, por exemplo, quando entram na casa dos 50 ou 60 anos. Só mais tarde na vida, a pessoa também se apercebe de que existe uma diferença entre sentir que a persona é verdadeira, sincera e autêntica, por um lado, e identificar-se plena e inconscientemente com ela, por outro. Essencialmente, a persona, que é a pele psíquica entre o ego e o mundo, é não só um produto de interação com objetos, mas inclui também as projeções do indivíduo nesses objetos. Adaptamo-nos ao que percebemos que as outras pessoas são e ao que querem. Isso pode ser consideravelmente diferente de como as outras nos veem ou se veem a si mesmas. Inseridas no tecido da persona estão projeções que se originam nos complexos, por exemplo, nos complexos parentais, retornando ao sujeito através do processo introjetivo,
Tais projeções penetram na persona. É por isso que os primeiros tempos da infância exercem um tão profundo efeito em personas adultas. Mesmo depois que os pais ficaram há muito para trás, eles continuam a afetar a persona porque são projetadas no mundo a partir dos complexos parentais e são continuamente adaptados à persona do indivíduo. Somos bons meninos e boas meninas, muito depois de termos a necessidade de o ser. Levar a persona de um contexto para o outro apresenta problemas porque, num contínuo esforço de adaptação, o contexto original é projetado em novas situações muito diferentes. Foi essa a observação de Freud a respeito da transferência. O antigo contexto infantil é transferido para o novo contexto da relação médico-paciente. Até se aperceber de como o novo ambiente é diferente, a pessoa persevera em antigos comportamentos habituais, reagindo ao novo ambiente como se este fosse o antigo e familiar.